Jequié, na Bahia, está em estado de alerta total. O que antes parecia ser apenas uma lenda urbana se tornou, realidade, um lobisomem está à solta nas ruas da cidade. O terror aumenta, deixando um rastro de sangue e destruição por onde passa. As pessoas não se sentem mais seguras em suas próprias casas, temendo o momento em que o lobisomem possa aparecer. As ruas ficam desertas ao anoitecer, com medo de que o monstro esteja rondando por perto. Mas a coragem de alguns é maior que o medo. Um grupo de homens humildes decidem caçar o lobisomem e colocar um fim em seu reinado de terror. Armas foram preparadas, armadilhas foram montadas e uma batalha sangrenta estava prestes a acontecer. Esta batalha final vai deixar a todos vocês apreensivos e ansiosos por um desfecho feliz, mas será que essa criatura brutal vai deixar ser capturada? Estão preparados para mergulhar nesta história impressionante? Então, seja muito bem-vindo ao canal Escuridão Macabra, onde você encontra os vídeos mais aterrorizantes do YouTube. Aqui você tem vídeos novos todos os dias. Se inscreva no canal e faça parte da família que mais cresce no Brasil. Antes de iniciar este relato impressionante, deixo aqui registrado o meu agradecimento a esta história que recebemos, de nosso novo inscrito, vamos chamá-lo de Mário Sérgio. A pedido dele, para sua segurança e de seus entes queridos, não diremos os nomes verdadeiros. Agora fiquem com um relato assustador, que vai mexer com seus nervos e te arrepiar por inteiro. Estava uma noite fria de julho de 1986 em Jequié, na Bahia, com apenas 11 graus de temperatura à noite. Eu, Mário Sérgio, tinha na época 15 anos de idade e estava nas minhas férias escolares. Sempre que eu podia, corria para o sítio do meu avô Gilberto, que ficava a 53 quilômetros de distância da minha cidade. Eu morava em Ibirataia com meus pais e minha irmã Alessandra, que é 4 anos mais velha que eu. Eu gostava muito de ir para lá, porque amava andar de cavalo pelo meio do mato. Os 3 cachorros do meu avô me adoravam, e para onde eu ia, eles iam atrás. Gostava também de toda manhã tirar leite de vaca e tomar na caneca, ainda quentinho. Meu vô sempre deixava eu dar uns tirinhos também. Meu tio Pedrinho já tinha me dito que havia na região uma onça parda e que ela já tinha matado um boi adulto, uma vaca e alguns porcos nos sítios na região. Por causa disso, eu não poderia me afastar muito do sítio e durante a noite, não era para sair de casa de jeito algum. Eu sempre gostei de bicho desde pequeno, eu adorava estudar sobre os animais da África e aqui do Brasil também. Os que eu mais amava eram os felinos tipo leão, tigre, onça pintada, onça parda, jaguatirica, enfim, esses felinos me fascinavam. Quando meu tio me disse todo o estrago que aquele animal tinha feito na região, eu achei que não poderia ter sido uma onça parda não. Esse bicho não mata só por matar, ele só caça e mata, para se alimentar, ou seja, a não ser que fosse uma família inteira de onça parda, 1 ou 2 animais desses, jamais fariam um estrago tão grande. De início eu não acreditei, mas como meu tio Pedrinho era um cara muito sério, tinha que acreditar nele. Foi numa sexta-feira, por volta das 6 horas da tarde, meu tio Pedrinho chegou na casa do meu avô Gilberto, com sua caminhonete vermelha. Quando eu vi que era ele, fui de encontro. Na mesma hora, eu vi ele descendo do carro com uma espingarda novinha nas mãos. Tinha também uma mochila pendurada em um dos ombros, que parecia estar muito pesada. Quando cheguei perto, cumprimentei ele e pedi para ajudar. Ele me passou sua mochila. Nossa, parecia ter uns 100 quilos. Eu falei: nossa tio, o que tem aqui dentro? Parece que tem pedra. E nós dois rimos. Ele respondeu que tinha balas para suas armas, que não era para eu mexer. Eu falei: nossa, se tem só balas aqui, então dá para começar uma guerra, tio. Mais ou menos, disse ele. Meu tio parecia muito preocupado, e quando entrou, chamou meu pai e meu avô para conversar. Lá na cozinha, não deixaram eu participar. Fiquei cabreiro, pois o que eles tinham que conversar que eu não podia participar. Umas 2 horas depois, meu tio me chamou para sair com ele. Na mesma hora aceitei e fomos em direção à cidade. Eu não sabia para onde ele queria ir,
mas como eu gostava de andar de carro com ele, fui mesmo assim. Como essa estrada é muito ruim, meu tio tinha que ir devagar. A noite foi caindo e alguns quilômetros à frente, vimos uma movimentação estranha na estrada. Tinha 2 carros parados com a luz acesa e 3 homens armados que pareciam estar muito nervosos. Meu tio parou a caminhonete, pegou seu revólver, no porta-luvas e pediu para eu ficar no carro. Falou para eu não descer até ele falar que podia. Depois de alguns minutos ele deu sinal para eu descer. Quando cheguei perto deles, eu fiquei apavorado, pois tinha uma porca bem grande deitada morta na beira da estrada. Ela estava com uma perna arrancada e com a barriga aberta e a garganta destroçada. A cabeça dela estava presa ao corpo só por um pedaço do couro. Meu tio conversava com aqueles homens e eles falavam que era uma onça parda que estava ali na região, que passou na propriedade deles e fez um estrago grande. Eu tinha quase certeza que não era, mas não falei nada. Alguns metros à frente eles encontraram pelos longos escuros enroscados numa cerca de arame farpada. Mas onça parda não tinha pelos como aquele. Entramos no carro e seguimos em frente. Meu tio passou em um mercado na cidade, comprou algumas coisas, mas o que eu achei muito estranho, foi ele comprar uns 10 quilos de carne. A gente não ia fazer nada naquela noite, muito menos no dia seguinte. Quando chegamos na caminhonete, perguntei o porquê de tanta carne, se ia ter festa no sítio. Ele falou que não, que toda aquela carne era para fazer uma armadilha para a onça parda. Meu tio estava muito ansioso, mas para distrair ligou o rádio do carro, colocou numa estação local e fomos embora escutando moda de viola. Quando chegamos no sítio, já se passava das 8 horas. Meu tio não deixou nem eu descer para abrir a porteira do sítio ou fechar, falou que era muito perigoso. Eu, com a minha idade na época, não tinha noção do que realmente estava acontecendo, mas sabia que algo estranho poderia acontecer a qualquer momento, pois os ânimos estavam exaltados em todos na casa do meu avô Gilberto. Quando chegamos, antes de eu descer, meu tio desceu da caminhonete, acendeu a lanterna em uma das mãos e na outra, sacou seu revólver, era um 38 que brilhava mais que a lua. Ele revisou toda a área em volta da casa, e quando não havia mais sinal de perigo, ele mandou eu descer e trazer a carne que estava atrás da caminhonete. Assim que entramos em casa, os cães começaram a latir e uivar. Meu avô achou muito estranho, pois eles nunca haviam feito isso. Meu tio pegou a espingarda, meu pai a outra e meu avô pegou o revólver, abriram a porta da cozinha, saíram para uma área coberta que tem na frente da casa e pediram para eu ficar dentro da casa com minha mãe e minha avó. Fiquei muito triste, pois eu achava que já tinha idade suficiente para acompanhar eles. Minha avó ficou com dó de mim, e deu um revólver dela para eu empunhar. Era um 22 que estava muito bem conservado. Ela falou para eu ficar na janela vigiando, e que se eu visse algo estranho se aproximando, que eu podia atirar. Peguei o revólver, me enchi de coragem e fiquei de prontidão na janela. Enquanto isso, eles estavam calados, com suas armas e lanternas tentando enxergar algo. Eu via as expressões no rosto deles lá fora, eles estavam muito preocupados, parecia que algo muito grave estava prestes a acontecer. De repente, os cachorros começaram a latir sem parar, como se algum estranho estivesse bem próximo. Eles correram em direção ao galinheiro latindo sem parar. Quando chegaram próximo, se ouviu um ganido alto e somente 2 deles voltaram correndo com o rabo entre as pernas. Meu tio subiu no cavalo com sua arma, meu avô e meu pai foram ao lado do cavalo, iluminando tudo. Todos estavam muito apreensivos e prontos para atirar em qualquer coisa que aparecesse. De repente eu ouvi 2 tiros, era da espingarda do meu tio. Na mesma hora, ouvi o meu pai falando: "Corre, Pedrinho." Ele correu por ali e meu pai e meu avô vieram correndo de volta para casa, enquanto meu tio correu com seu cavalo atrás da criatura. Até então todos tinham certeza de que realmente era uma onça parda, menos eu. Meu avô falou que o bicho tinha uns 2 metros de comprimento e tinha os pelos escuros, e a traseira alta. Eu não aguentei e falei tudo o que eu pensava. Pela primeira vez, eu vi todos atentos, prestando atenção em tudo o que eu falava. Quando terminei,
meu pai falou que não fazia sentido, que se não era onça, que bicho seria então? Eu, na mesma hora falei, ué, pode ser um lobisomem. Todos riram, menos o meu avô que ficou calado e pensativo. Meu pai perguntou para ele, por que o senhor ficou calado, pai? Ele falou, tem sentido o que o Mário falou. Por que, pai? Disse o meu pai. Há muito tempo atrás, aqui na cidade houve alguns casos de pessoas que diziam ter visto lobisomem na região, mas como nunca ninguém conseguiu provar, estas histórias morreram, conforme o tempo foi passando. Parem para pensar, disse o meu avô. Que animal seria capaz de caçar a matar tantos animais ao mesmo tempo e não comer? Outra coisa, aqueles pelos escuros que vocês disseram ter visto próximo dos ataques, só pode ser lobisomem, meu Deus. O Pedrinho corre muito perigo. Ele correu para fora da casa e gritou pelo filho. Pedrinho, volta, isso é lobisomem, volta pelo amor de Deus. Nessa mesma hora todos ouvimos um uivado alto e aterrorizante, não demorou muito e meu tio apareceu correndo a pé, desesperado. Ele estava com apenas uma das botas, com sua camisa rasgada e respingos de sangue pelo corpo. Quando ele chegou, mal conseguia falar, minha avó foi buscar água para ele. Foi então que meu tio se recuperou e começou a contar a história. Eu estava correndo com meu cavalo pela mata atrás do lobisomem, quando de repente um bicho grande e aterrorizante surgiu do nada na frente do meu cavalo. Meu cavalo empinou, e eu caí de costas no chão. Quando olhei para cima eu vi. Gritou ele. Viu o quê? Menino, disse o meu avô. Fala logo, filho. Pai, quando eu vi não acreditei, mas tenho certeza de era um lobisomem, ele era muito grande e aterrorizante, pai, eu achei que ia morrer. Na hora que olhou para mim, com seus olhos vermelhos, que pareciam um rubi, nessa hora achei que ia morrer, mas meu cavalo se levantou e ficou entre eu e ele atacou meu cavalo brutalmente, suas presas rasgavam ele como se sua pele fosse um papel. Enquanto ele matava o animal, eu comecei a correr sem parar e sem olhar para trás, corri muito mesmo, pai, disse meu tio Pedrinho. Agora vê se acalme, disse meu pai ao seu irmão. Aqui dentro estamos todos a salvos. Já se passava das 4 horas da manhã e ninguém havia conseguido dormir. Meu pai e meu tio ficaram a noite toda na cozinha conversando, enquanto meu avô e minha avó tinham acabado de conseguir pegar no sono. O susto que levei naquela noite, não foi pouco, a minha barriga até doía de tanto medo e tensão que fiquei. Amanheceu, e meu pai e meu tio na cozinha, não demorou muito e meu avô já se levantou. Eles conversaram bastante e combinaram o que fariam se a criatura voltasse na noite seguinte. Ficaram o dia todo planejando, já fazia mais de 36 horas e meu pai e meu tio Pedrinho ainda estavam acordados. Eles estavam determinados em capturar e matar aquela criatura na noite seguinte. Tanto que ligaram para alguns conhecidos da região contando o que aconteceu. A notícia logo se espalhou. Na noite seguinte havia mais de 30 homens armados e preparados para caçar aquela criatura. Fizeram uma armadilha com aquela carne que meu tio comprou e colocaram próximo a ela algumas galinhas e um porquinho, para atrair o lobisomem, e todos se posicionaram para o ataque final. Na noite seguinte, por volta das 11 horas da noite, os cachorros começaram a latir novamente e não demorou muito para o lobisomem entrar no celeiro em busca daqueles animais. Assim que ele entrou, os homens fecharam as portas. A criatura havia percebido que estava presa e começou a uivar sem parar. Foi então que todos começaram a atirar para dentro do celeiro. O lobisomem era rápido e estava enfurecido tentando escapar, mas quanto mais ele corria e se batia nas paredes tentando escapar, mais os homens atiravam, até que ele resistiu o quanto pôde, e despencou no chão já quase sem vida. Meu tio junto com alguns homens abriram a porta e foram devagar até a criatura. Ela já estava respirando com muita dificuldade, ela estava com suas presas à mostra e olhando com dificuldade para eles, até que meu tio sacou a arma e deu 2 tiros certeiros na cabeça da fera. Nesse momento ela morreu e todos comemoraram. Esse lobisomem não havia matado nenhum ser humano, mas havia dado muito prejuízo a todos.
Meu avô chamou a polícia que em torno de 1 hora após, chegaram no sítio. Ficaram impressionados com a história e recolheram o corpo do lobisomem. Depois dessa noite, a cidade de Jequié nunca foi mais a mesma e a minha família começou a prestar mais atenção no que eu falava, pois desde o início eu sabia que a criatura não era uma onça-parda e sim um lobisomem. E assim termina mais essa história de terror do canal Escuridão Macabra. Deixo aqui o meu agradecimento ao Mário Sérgio, pela confiança em compartilhar este relato chocante conosco. Lembrando que o canal Escuridão Macabra faz os vídeos de relatos, baseados nas histórias passadas pelos nossos inscritos, não atestando a veracidade dos fatos. Agora fica a seu critério, decidir, se este relato é real, ou apenas uma história, de terror contada. Se você ficou até aqui, significa que gostou do vídeo, então se tiver gostado, eu te convido a fazer parte da família Escuridão Macabra. Se inscreva no canal e ative o sininho, para que assim que sair um novo vídeo no canal, o YouTube te informe imediatamente. Se não for pedir muito, compartilhe este vídeo o máximo que puder, e para fortalecer o canal, deixe o seu like. A família Escuridão Macabra agradece de coração. Agora vai aparecer 2 vídeos, um deles, sou eu que estou indicando, e o outro é o próprio YouTube. Escolha um deles, assista, e se arrepie com as histórias. Muito obrigado e até o próximo vídeo.